Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com a Dolly. Oi Dolly, cumprimento pessoal. Isso, vamos à nossa história de hoje. Após ter liderado um movimento contra a censura, em que Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque e muitos outros compositores se solidarizaram, e cuja história completa pode ser lida no livro A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo, eu saí da TV Globo, onde dirigia aquele que na época era considerado o maior festival de música do mundo, e virei repórter, Dolly. No episódio Canto de Amor a Paratinga, Dolly, comentei com você sobre minhas dezenas de caixas de arquivos. Hoje, volto a falar desses arquivos, pois encontrei o texto de uma entrevista que fiz com Tom Jobim em 1971, assim que comecei minha nova atividade como repórter. A partir daquela entrevista, nos tornamos grandes amigos. Uma amizade totalmente fora da mídia e que curtíamos sem badalação. Houve um tempo em que, ainda sem a existência do telefone celular e tendo dificuldade em programar nossas conversas, nossos bate-papos, sempre regados ao chopp do Bar Veloso em Ipanema, resolvemos que nossos papos ficariam previamente agendados para todas as segundas-feiras a partir das 8h30 da noite. Quem chegasse primeiro aguardava a chegada do outro. E assim, nos encontramos no Veloso por cerca de um ano, sequência interrompida depois que me mudei para São Paulo, mas que seria retomada anos depois, quando voltei a morar no Rio. Aí, ao acaso, sem agendamento, tendo como ponto de encontro a churrascaria Plataforma, no Leblon. Um capítulo importante dessa amizade está registrado na biografia de Tom Jobim, escrita por Sérgio Cabral pai. Outro capítulo registrei também aqui em nossos encontros, Dolly, no episódio A Felicidade. Bem, tudo isso para dizer que, para comemorar o achamento dessa entrevista, registrada em 14 laudas datilografadas, e relembrar um pouco desse mestre e amigo Tom Jobim, vou revelar em nossos próximos episódios o texto dessa entrevista. Vou ler as perguntas e as respostas. Mas em minha mente será inevitável ouvir sempre nas respostas a voz dele. Inicio a entrevista perguntando: como foi seu aprendizado de música? E Tom me responde: eu aprendi Guarabira com uma porção de gente. Eu era garoto e tenho 2 tios que tocam violão. Isso foi a primeira coisa que me despertou para a música. Não tinha piano lá em casa, aí fui arranhando aquele violãozinho. Depois teve um período de gaita de boca. Muita Praça General Osório, onde a gente tinha um conjunto de gaita. E depois... Como é esse negócio de conjunto de gaita? A gente se reunia e tinha uma gaita assim, uma gaita assado, uma gaita abaixo. O conjunto era formado procurando reproduzir os arranjos da época. Quem eram os seus companheiros de conjunto? Bem, eu lembro do Baldo e lembro do Mendonça. E quando foi que começou o piano? Bem, a mamãe fez um colégio lá em Ipanema, o Colégio Brasileiro de Almeida. Então, ela precisou de um professor de música e piano, e assim foi parar aquele piano lá em casa. O professor era o Kohreuter. Esse homem era um professor famoso que deu aula para o Cláudio Santoro, deu aula para o Edino Krieger. Um excelente músico, Joaquim Kohreuter. Ele veio para o Brasil fugindo da Alemanha nazista
e se fixou aqui durante muitos anos. Aliás, ele fundou um conservatório musical na Bahia. Manjo a escola, ela ensina com muita liberdade. Quando foi isso? Devia ser, deixa eu ver uma coisa, eu sou de 1927. Eu devia ter uns... Ele fugiu da guerra, a guerra começou em 39 e acabou em 45. Ele deve ter chegado aqui por... Tá difícil lembrar. Ele chegou aqui no início dos anos 40 e pouco. Foi ganhando fama porque era um sujeito muito competente. Inclusive trouxe para cá ideias do atonismo, da composição de 12 tons. E isso estava muito na moda naquele tempo. Tanto é que muita gente boa foi estudar com ele. Naturalmente não era o meu caso, porque eu era um iniciante e ele me ensinou piano e um pouquinho de composição. Foi o primeiro professor que tive. E os outros? Tive Lúcia Branco, uma senhora famosa aqui do Leblon, que foi professora do Nelson Freire, do Jacques Klein, de uma turma boa. Depois tive aulas com o Tomás Teran, que já faleceu. Era um professor de piano espanhol que ensinou ao Arnaldo Estrela, ao Heitor Alimonda, e depois estudei também com o falecido Paulo Silva. Aí, com esse negócio de precisar ganhar a vida, eu me orientei também para o lado da orquestração. Fui aí quando me auxiliaram o Radamés Inátali, o Léo Perac, a gente sempre economizando dinheiro para comprar aquele livro para estudar mais um pouco. Aí começou a coisa como profissão. Casei e, precisando pagar o aluguel, fui ser pianista de boate. Vivia nos inferninhos da noite carioca. Nessa época você já tinha começado a compor? Já. Eu sempre gostei de compor alguma coisa. Mesmo no tempo em que era arranjador, o seu forte era a composição? Sem dúvida. Mas eu creio que a sua experiência como arranjador foi essencial para a sua composição, pois é impressionante como depois que uma música sua é gravada com um arranjo seu, as gravações têm que seguir sempre a mesma orquestração. Se bem que naquele tempo eu trabalhava como arranjador, eu fazia arranjo para músicas alheias. Quando consegui sair da noite e viver de dia, eu fui ser arranjador da gravadora Continental, ali na Pedro Lessa, e passei bons anos lá. O Radamés me auxiliava, me ajudava. Nesse tempo em que ainda era pianista de boate, você já tinha feito o quê? Naquele tempo a moda era o samba-canção. Eu já tinha feito uns 4 ou 5. Primeiro foi Pensando em Você. Depois, Faz uma Semana. E mais alguma coisa gravada pelo Hernani Filho. Mais tarde, o Lúcio Alves também gravou alguma coisa, o Dick Farney outra, a Nora Ney também. Aí começou a melhorar. Mas essas duas músicas, além de serem as primeiras que você fez, também foram as primeiras que foram gravadas? Sim, o Pensando em Você com Hernani Filho e o Faz uma Semana com o Maurici Moura, um cantor formidável de São Paulo que desapareceu. Foi para Santos e não ouvi falar mais nele. Esses arranjos foram feitos pelo Lírio Panicali. Depois, muito samba-canção, arranjo de Radamés, a parceria com Billy Blanco, quando fizemos a Sinfonia do Rio de Janeiro. Você conhece esses negócios. Depois, muita coisa feita com o Newton Mendonça, que também tocava piano em boate. Anos depois dessa fase do samba-canção, apareceu o João Gilberto. Nessa época, o Ari Barroso chamava o samba-canção de sambolero, não é verdade? Chamava, é. E logo ele, que foi autor de lindíssimos sambas-canções. Ainda outro dia, eu estava lendo ali aquele livrinho sobre a obra do Ari. Ele também ajudou muito, era um sujeito muito gozado. Embora ele fosse irreverente com o pessoal, com os calouros, ele era muito bom para as pessoas. Eu soube que o próprio Rischi, ele considerava um sambolero e dizia que eu só fiz porque sou profissional e etc. Não gostava de admitir o samba-canção. Mas você trabalhou em boates, eu sei, no Posto 5.
Ah, eu trabalhei em todas aquelas boates de Copacabana. Aliás, os nomes já mudaram. Algumas já desapareceram. Trabalhei no Ranchinho do Alvarenga. Trabalhei com um patrão polonês, onde era o Cassino Atlântico e hoje é a TV Rio. Ali havia uma boate depois que terminou o jogo. Toquei no Bambu Bar, no Tasca, que depois se chamou Drink, no Tudo Azul, no Posto 5, ao lado do Posto 5, no lugar chamado French Cancan, em milhões de lugares. Tinha tiro, às vezes, as coisas mais apavorantes. No adiantado da hora, um dia, um homem tirou o revólver e deu um tiro no outro. E quase me matou, porque o tiro não pegou no outro, veio pegar do meu lado. Aí, a bala bateu na parede, ficou caindo aquela cal, e eu não gostei daquilo, não. Uma chicotada num lugar pequeno, né? No dia seguinte, não apareci para trabalhar. Bem, pessoal, no próximo episódio, vamos continuar sabendo como foi o nosso papo com Tom Jobim. Até lá! Então essa foi a nossa história de hoje. Espero que todos tenham gostado. Dolly, espero que você tenha gostado também. E até a próxima. Dolly, vamos passear?